A paz do Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo. Peço perdão aos irmãos, tenho demorado para gravar porque tá uma correria, muita agenda lotada, brincadeira, mas não tá lotada, mas muitas coisas ao mesmo tempo, acaba que ficando difícil de conseguir tempo para gravar vídeo, sabe? A gente sabe como que nesse mundo é uma dificuldade nós edificarmos no reino. Esse mundo ele tem uma demanda que se a gente deixar ele, a gente vai edificar só no mundo, só trabalhar para comer, para, sabe, coisas edificadas, obras mortas, é por causa que é muita correria, sabe? Então, para a gente conseguir edificar no reino é uma luta, né? Em vários sentidos eu falo, né? Isso que eu busco não faço só esse trabalho, faço vários outros trabalhos, faço trabalho na comunidade, na igreja, faço trabalho social, faço vários outros tipos de trabalho, sabe? Então acaba né, e tem que conciliar um tempo para cada um. E não é fácil fazer vídeo, você tem que estudar bastante, tem que conhecer bastante, tem que buscar bastante para poder fazer algo que seja edificante para os irmãos, né? Como um alimento, como um almoço, uma comida, você tem que se dedicar, tem que ir lá cortar os temperos, fazer tudo certinho, organizar isso, organizar aquilo, um monte de coisa para que saia uma refeição saborosa, para que todos se alimentem e esse alimento venha adentrar o corpo das pessoas e venha torná-las fortes e fazer com que elas cresçam, tenham vitalidade, né, para seguir o rumo que Deus tem preparado para elas. O alimento espiritual não é tão diferente, né? Claro que é muito mais importante, né? De ver ali que no episódio da mulher samaritana, o Senhor Jesus está ali e os discípulos vão buscar algo para comer, né? E daí quando eles chegam com as coisas para comer ali, daí eles, ô Senhor, aqui ó, chegamos e tal. Eles pensam que ele já tinha comido, né? Daí ele falou, não, uma comida eu tenho, né? Que não é a comida que vocês conhecem, é fazer a vontade do meu Pai. Então, as coisas de Deus, elas são alimento, né? E são preciosas isso, né? Então, mas vamos ficar só na minha palavra, vamos ver lá. Episódio da mulher samaritana. Se não me engano é João 4, né? Vamos. A mulher samaritana, aqui ó. A mulher respondeu. No João 4:31. E entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Que tremendo, né? Que ensino maravilhoso e precioso, né? A boa parte, né? Marta e Maria. Marta nos afazeres e tal ali, não que seja errado, mas tá né? No trabalho, nas coisas para alimento do corpo físico e tal, e Maria aos pés do Senhor Jesus, no alimento espiritual. O Senhor faz um contraste ali. A Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É estar aos pés do Senhor, né? É receber do Senhor, né? É estar no sábado, que é Cristo, que é o nosso descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim achareis repouso ou descanso. Olha que forte isso, meu irmão. Se você for pensar, 6 dias ele iria trabalhar do suor do seu rosto para comer seu pão, tal, tudo. Mas chegar o sábado, né, é reservado, era descanso. Isso é um símbolo muito forte, é uma figura muito forte de estar no Senhor Jesus e estar obrando para o mundo. Diferença espetacular o ensinamento do Senhor Jesus.
Queria dar continuidade nesse vídeo aí sobre os pecados, o pecado e o pecador que nós temos visto, né? E como tem sido importante esse vídeo. Creio que os irmãos estão sendo edificados. Eu fui muito edificado por esse conhecimento, estou sendo ainda, e é preciso a gente conhecer esses meios e entremeios esmiuçadamente, para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais consciente, observando o que acontece realmente e tendo entendimento, né? E sendo vencedor, que é o principal, né? Então vamos começar, né? Então, antes da gente ser salvo, repare que antes da gente conhecer a luz, conhecer o Senhor Jesus, as coisas, nós cometíamos os pecados ao léu, né? Assim, eu usava droga, fumava, bebia, prostituição, sexo, droga e rock and roll ali, e tranquilo, não estava tranquilo, né? Não tinha problema nenhum, porque a tua consciência não te acusava, você estava tranquilo, e é pertinente a esse mundo, essas coisas, sabe? Não há uma luz jogando, falando, não pode fazer isso. Claro que tem, subtende-se que tem, mas pra gente assim não tem aqui alguém assim, que não tem aquilo ali, sabe? Então, até uma certa vez eu estava com um amigo meu lá no centro de Curitiba, fomos buscar uma doação, uma época que eu estava me convertendo para aquela operação que eu estava. E nós chegamos lá e nós estávamos muito com Deus, assim, sabe? Daí um amigo meu assim, viu uma mulher fumando, e daí ele chegou na mulher assim e falou, ô, a senhora não sabe que Deus não se agrada que fume e tal, tem que cuidar do corpo e tal, aqueles negócios lá, sabe? A mulher olhou para ele assim e falou, o seu louco! E eu dei risada, porque na verdade, né, para as pessoas do mundo isso não é normal. Se fuma lá um cigarro, apaga, joga fora, acende outro, fuma, tá, e tá, já tá com o isqueiro na mão, com o cigarro no bolso, direto. Eu fumei 40 anos. Pô, meu irmão, tá entendendo? Então é normal essas coisas, não é? É até feio você não fazer. Que aquele que tem que ser um homem, aquele que tem que ser, sabe, pegar um status, né? E vem de propaganda também, né? Tinha antigamente, no meu tempo, tinha as propagandas do Marlboro, Hollywood e tal, né? O cara de bebida, o cara tá tomando drogas, o uísque do bebe quieto. Um monte de coisa assim. E a gente vai sendo influenciado, isso daí é pertinente ao mundo. Mas quando a gente vem para Deus, essas coisas que são normais, para nós já começa, opa, porque já foi jogado luz ali, a gente, opa, isso não pode, não é bem assim que funciona. E a gente conhece o reino das trevas, o reino da luz, e a gente quer ser da luz, a gente quer as coisas de Deus, a gente quer ter uma vida e uma vida em abundância. E para isso não dá para estar comungando com as coisas que Deus não se agrada. Então tem que haver uma separação entre o santo e o profano. E outra vez vereis a diferença entre o santo e o profano. Por isso que quando a gente vem para o reino da luz, não é uma questão do falar, né? É uma questão do falar e do agir, da fé e com as obras, né? Não adianta falar assim, eu sou cristão, eu sou não sei o quê, mas eu faço todas as coisas que todo mundo faz no mundo. Qual que é a diferença? Não há diferença nenhuma. E aí tem muita gente que mas não sei o quê, você é fanático, vocês são isso, não sei o quê, mas não tem diferença se você não fizer. E se você só vai saber, João 7,17, aquele que quiser saber se a minha doutrina é verdadeira, que viva ela. Entende? Então lá no mundo não tem, quando a gente começa a vir para Deus, a gente quer uma vida com Deus, e a gente quer conhecer a intimidade do nosso Deus, ele vai exigir um compromisso, aliança, tem que ter uma aliança com o Senhor, aliança significa compromisso, tem que ser algo mais, né? Deus não é leviano, ele não vai se entregar assim. Você que pensa, irmão, que você não sei o quê, mas eu sou liberal, né? Pode ser o que você quiser, meu irmão. Mas uma coisa eu te digo, não é que nem no mundo assim, não é tão fácil assim, não. Você ter um relacionamento, né? Não é à toa que Deus deixou uns parâmetros aí, né? Mas cada um, tá bom? Se você realmente está dando certo para você e você acha que vai chegar lá, vai estar tudo bem e aqui não tem coisa, vai. Mas se você percebe, não, eu quero algo diferente, eu quero uma experiência real, eu quero realmente ver essa diferença real, tá? Então isso que, né, aí você caminha diferente.
Então, mas depois que nós vivemos para Deus, nós começamos a perceber, né? Então, o que era hediondo, a gente vai tirando fora, opa, isso que não dá, isso que não dá, Deus vai nos mostrando, e a gente, por amor, vai tirando, opa, não quero mais isso aqui, porque eu quero mais do meu Senhor. É que nem eu, por exemplo, pegar uma analogia, eu e a minha esposa. Quando eu estou no mundo, assim, não tenho mulher, eu posso olhar para qualquer mulher, assim, qualquer mulher eu fico olhando para ver qual que é bonita, qual que eu quero, qual que eu vou analisar, porque eu estou no tempo de escolha. Então eu posso ter alguns comportamentos, mas quando eu me comprometo com ela, eu já não posso olhar para as outras mulheres para ver se aquela mulher é bonita, para ver se ela isso, aquilo, não dá, porque eu tenho já um compromisso com a minha. Se olhar para ela já vai ser um adultério, ela vai ficar triste, não vai ser legal, sabe? Consegue entender o que eu estou falando, né? Com Deus é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente vem com Deus, muita coisa vai saindo, a gente não faz mais por amor a Ele, né? E a gente vai conhecer desses meios e entre meios, né? É, então depois que a gente vem para Deus, a gente começa a perceber os pecados, né? Começa a perceber os pecados e tal, e começa a estar lutando contra os pecados. Mas como a gente tem visto, os pecados são frutos de uma árvore. E se a gente, quando a gente vai tratando só com os pecados, a gente vai tirando eles e tudo, mas uma hora a gente chega que a gente, poxa, mas eu tiro e vem outro, tiro e vem outro. E a gente começa a perceber que não está só nos pecados, está no pecador. O pecado está aqui dentro. E isso começa, a gente começa a ficar entristecido e isso nos obriga a chegarmos até a Deus, né? A lei e a função da lei, ela mostra, ó, não tem jeito, você é desse jeito mesmo, é como um espelho, você é assim, Jorge, meu Deus, e agora, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Essa frase está em Romanos, vamos ver aqui, Paulo ensinando isso, Romanos. Eu não vou poder ir muito tempo, meu irmão, porque eu comecei o vídeo meio tarde e eu tenho que fazer um almoço físico também, né? Romanos 7, se eu não me engano, finalzinho, vamos ver se é 7 ou 8. É aqui, ó. Romanos 7, 23. Romanos 7, 21, vamos. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Lei do pecado, que está nos meus membros, ó, pecado no singular. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele mesmo responde no 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Você está entendendo como ele percebeu? Então, quando a pessoa chega nesse estágio, ela percebeu, ela entra num estágio de quebrantamento. O que é o quebrantamento? Quebrantamento é você, puxa, Senhor, eu sou, sabe aquela parábola do fariseu e do publicano, que chega o fariseu lá assim, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou que nem aquele lá, eu dizimo, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, e o publicano chega lá, Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para o Senhor, para o teu altar, Pai, e batia no peito, eu sou pecador, olha, conheceu, sabe? E o interessante é que o nome dessa parábola aí vai começar assim, sobre justiça própria. Né? Eu não me lembro onde que está agora e não vou achar, que não vou perder tempo aqui, mas depois os irmãos procuram lá a parábola do fariseu e do publicano. Daí veja como é que começa lá, buscando justiça própria, né? Porque a justiça não vem de nós, vem de Deus, né? Que a gente falou. Então, quando a gente chega nesse estágio é porque daí entra um quebrantamento. Senhor, eu preciso do Senhor, eu não sou nada e tal, sabe? A gente começa a clamar ao Senhor. Quando nasce Enos, ali o filho de Sete, lá em Gênesis, fala assim, ó, então começou-se a clamar o nome do Senhor.
Olha que beleza. E quando você vai ver o significado de Enos ali no hebraico, ali no dicionário, você vai ver que Enos significa ser humano. E ser humano significa falhar, ser fraco. Quando você percebe que você é fraco, que você não consegue fazer tudo direitinho, 100% com toda a tua vida, e não só na vida física, mas com todo o teu pensamento, e com todas as tuas forças, e com todo, sabe? Você não consegue, porque você é humano. Aí você entra em quebrantamento, né? Quando você está quebrantado, né? Aí Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Chegou nesse estágio, né? Salmo 51:17, vamos ver lá? Eita! Salmo 51:17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances. Eu tô lendo no 10, mas pensa. E agora o 17. Os sacrifícios para Deus são o que? O espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha que tremendo isso, meu irmão. Tremendo, meu irmão. Conhecimento. Há um sacrifício, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, Senhor. É uma revelação forte essa, meu irmão, né? Então, quando nós entramos nesse nível de entender que nós somos pecador, que o pecado não tá, que os pecados não são só aqueles frutos, mas que nós precisamos tratar com o homem interior aqui dentro, né? Com o pecado que está aqui, já tem que mandamento, nós clamamos ao Senhor. Então Deus precisa nos livrar dos muitos pecados e nos livrar do pecado em si, né? Nós temos que ter clareza em relação ao, que o pecado está entre essa questão dos pecados e do pecado, né? E o pecado ele vai agir em 3 linhas. O pecado ele vai agir diante de Deus, né? Não dá para a gente ser mais nécio, ser mais ignorante em relação a isso. Quando você comete um pecado, eu cometo um pecado. Vamos pegar uma lei de trânsito, vamos pegar assim. Eu encosto o carro, eu vou indo pela contramão, né? Eu vou indo pela contramão. Aí o agente de trânsito pega e vê eu indo contramão, né? E vai falar, ó, o carro tal, na rua tal, estava contramão, mandou uma multa. E a multa vai lá para o Detran. E lá no Detran é registrada a multa lá. Houve um registro lá da minha infração da lei. Você está entendendo? Eu cometi num lugar, mas o registro foi no outro lugar lá. Então, quando eu cometo um pecado, né? E esse pecado, ele vai estar na minha consciência. Mas ele vai ser registrado também lá para Deus. Deus vai ter um registro de pecado. No momento que eu cometo um pecado, uma transgressão da lei, há um registro perante Deus lá, né? O agente de trânsito, o agente do Senhor vai estar, cometeu um pecado, registro lá. E eu também cometi um registro, e minha consciência vai ficar sabendo que eu cometi um registro, né, desse pecado. Então, isso está aonde mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro. Eu não tenho escrito aqui, mas se eu não me engano é 2 Coríntios 5:17. 5:17 não. Porque 5:17 é nova criatura. Deixa eu ver aqui. É, 2 Coríntios 4:10. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então veja como há um registro lá, e todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, para, né, vou falar aqui, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então há um registro lá, e há um registro na presença de Deus. Se fez o pecado, se transgrediu uma lei, vai estar um registro lá. E vai ter um registro no teu coração, na tua consciência, né? Então, o pecado, ele vai estar, quando é cometido o pecado, ele vai estar nesses 3 lugares, aonde? Perante Deus,
na minha consciência e na minha carne. E na minha carne. Então, essas 3 linhas ele vai agir. A gente tem que estar consciente sobre essas 3 linhas para perceber, né? Vamos lá. Então, diante de Deus, diante da minha consciência e diante da carne, né? Então, para que nós possamos dar valor na salvação, nós precisamos saber todos os entremeios que o pecado age. Para a gente saber como é preciosa a salvação do Senhor, né? Deus é justo, Ele colocou a lei, né? Lá em Adão, Moisés, Noé, Moisés, né? Ele fez nas alianças lá. Adão transgrediu a lei, né? Mas lá em Adão não tinha lei, pastor Jorge. Vai lá em Oséias 6, se eu não me engano, no versículo 7, você vai ver lá, transgrediram a lei semelhantemente a Adão. Lá em Oséias 6 vai falar isso. Noé, daí Moisés também, daí veio a lei lá, né? E a lei, quando ela veio, ela requeria a morte, né? Ela requeria que ela fala que o pecado ele tem um salário, é a morte. Então a consequência do pecado é a morte, né? Então Deus exige que os que transgridem a lei tenham como consequência a morte eterna, né? Então, enquanto o homem estiver vivo na carne, seu espírito está morrendo. No final, todo o seu espírito, alma e corpo morrerá, né? Então, a partir do momento que a gente está vivo, e na verdade a gente pensa assim, eu fiz um aniversário, mas na verdade é um ano a menos que você tem de vida. Que nem eu fiz 58 aniversário, eu tenho menos idade agora para viver. Quando eu fiz um ano, eu ainda tenho um monte de ano para viver, mas cada ano que eu vou fazendo vai diminuindo. É como que se fosse uma areia escorrendo pela mão, assim. Agora eu tô com um pouquinho de anos aqui. Aí eu tenho que aproveitar bem, né? Então, Deus exige a morte eterna, né? Enquanto o homem estiver vivo na carne, seu espírito vai morrendo. No final, todo o seu espírito, alma e corpo morrerá. Se o homem não pecar, não tem punição, né? Mas se o homem tem pecar, tem punição justa, né? E é justo ter a punição, porque é a lei determinada por Deus, né? Entenda, sempre que você pecar, haverá um registro do seu pecado diante de Deus, né? No mundo, qualquer um transgride a lei, né? E tem um registro lá, que nem eu falei lá, se transgrediu, vai ter um registro lá, né? Então não importa onde vai ser feito o registro da infração, não importa onde vai ser feito o pecado, mas o registro vai ser feito lá na delegacia, lá na presença de Deus vai ter o registro, entenda? Por que é importante a gente saber isso, né? Daí, 2 Coríntios 5:10, eu falei lá que, né, todo mundo vai ter que dar conta de tudo para Deus, né, porque vai ter o tribunal de Cristo lá. E não é só isso, tem outros versículos, né? Então há esse registro diante de Deus, lá Deus vai ficar sabendo de tudo que é feito, ele fica sabendo, é registrado lá, e há um registro na nossa consciência também. Por isso que lá em Provérbios 20, 27, vai falar assim, a alma do homem, a alma ou consciência, porque a consciência está na alma, que é alma, mente, emoção, vontade, consciência. E esse versículo, a alma é traduzido às vezes por consciência ou por alma, né? Mas está escrito assim lá em Provérbios 20, 27, a alma do homem, ou a consciência do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Então, aqui em nós, na nossa consciência, ela está vasculhando todo o nosso ser para observar o que tem de errado. E se eu cometo um errado, a minha consciência, botou ali, ela vai ficar apontando, você fez isso, tem que consertar, fez isso, consertar, é sério. A consciência vai ficar martelando. E é dura a consciência, ela é algaz mesmo, ela é feroz. Deus o livre, já vi gente falando, a minha mãe, até a falecida minha mãe, ela me contou uma vez que depois de anos, era para mim ter um irmão mais velho, sabe? Era até Sidney o nome do irmão mais velho. Só que ela teve que abortar, sabe? Esse nenê. E depois de 40 anos de que isso aconteceu, sabe? Uma vez ela revelou para mim que ela sofria muito porque parecia que tinha uma voz na cabeça dela que ficava gritando, falando daquele menino, né, que ele poderia estar ajudando ela se ele tivesse nascido, e muita coisa aconteceu. E a minha mãe até, uma época, ela foi pro hospício, sabe?
porque ela ficou louca, assim, sabe, por conta dessas coisas. Então, para você ver como é forte a voz da consciência acusando ali, não tem para onde se esconder. É terrível. Judas, quando ele traiu Jesus, imagina a consciência dele. Olha o que você fez com o Senhor da Glória, olha o que você fez, e não teve onde esconder, ele foi, né? Então é sério, né? Então há o registro perante o Senhor, há o registro da consciência, né? É... Então a consciência, ela vai notar que a gente fez um erro, se cometeu um pecado, a consciência notou, e ela vai começar até a acusar, até mostrar aquele erro ali. E você vai tentar subornar a consciência, né? Puxa, eu fiz um erro, mas agora eu vou fazer um monte de coisa certa para reparar esse erro. Mas não é assim. Essa é a maneira de salvação do homem, sabe? Essa é a maneira de salvação do homem. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Adão e Eva foram lá e fizeram uma roupa de folhas de figueira para ele esconder a nudez dele, né? Deles lá esconderam a nudez e aí chegaram na frente de Deus. Coberto aquelas folhas, acharam que isso é justiça própria. É a maneira que nós escondemos a nossa nudez, nossa vergonha, nosso pecado. Chegaram lá e Deus não aceitou. Daí Deus fez uma roupa de pele para eles, né? Quando fala fez uma roupa de pele para eles, significa que alguém morreu, para tirar a pele de alguém, para fazer a roupa, houve sangue derramado. Ali é uma cristofania já, né? O aparecimento de Cristo ali no Antigo Testamento. Uma das primeiras, tem antes ainda, né? No Bereshit, lá, no Bereshit Barai, no princípio criou Deus, esse princípio aí já né, primícia, princípio em Cristo. Então tá. Então a gente vai tentar subornar a nossa consciência fazendo boas obras. Não tá entendendo? Porque nós não somos salvos por boas obras, para que ninguém se glorie. Porque nós, tipo assim, você estacionou, você estava na contramão ali, aí o agente de trânsito marcou lá teu nome e já reportou lá pro Detran e já emitiu a multa e veio para você. Não adianta você andar 10 vezes agora na mão certa. Ó, eu tô andando, faz 10 vezes eu tô andando na mão certa aqui, não sei o que, não adianta, vai apagar aquilo lá. Você infringiu, ponto, não tem, tá entendendo? Vai, não é esse o meio que vai te salvar, mas nós achamos que esse é o meio. Pode reparar, quando alguém pisou no tomate com você e se deu conta, a consciência dele acusou, ele vai tentar fazer um monte de coisa para, tá aqui para você, tá aqui para você, para tentar reparar aquele erro. É a maneira que ele acha de reparar aquele erro. Eixa vida, como que o homem é, né? Como que nós somos. Então tá. Né? Essa é a forma de salvação humana. Só que essa é a forma errada, porque o pecado ele não está só na nossa consciência, né? Ele está também diante de Deus, né? Então, o que eu ia falar agora? Então, a nossa consciência, e a nossa consciência, ela vai ficar acusando bastante, ela não adormece, sabe? Ela adormece, na verdade, a gente pode cauterizar a consciência que diz, né? E daí é triste, porque daí ela é uma consciência insensível mais, né? Porque se você faz uma coisa, a consciência vai falar, pô, Jorge, você não deu um beijinho na tua mulher antes dela ir trabalhar, né? Que beijinho que? Tô nem aí, né? Conversando com a minha consciência aqui. Ela também não me deu ontem, tá? Daí veio outro dia, você já não deu. A consciência, pô, olha a tua esposa. Nossa, você é a filha de Deus, que Deus te entregou para você cuidar, não vai dar um beijinho antes dela ir, desejar um bom dia. Eu não vou, porque ela estava brava comigo, ela também não me deu um beijo também, tá? E eu vou indo. Chega uma hora que a consciência não vai mais estar te avisando, porque se cauterizou ela. Sabe o que é cauterizar? Quando a gente vai trabalhar no pesado, assim, vai indo, que nosso primeiro trabalho começa a abrir um buraco aqui, que é um calo aberto, e sangra e dói, você não pode nem fechar a mão já, quando você vai trabalhar no pesado, sabe? Mas depois de tanto se trabalhar no pesado, vira um calo. Tinha uma época que eu trabalhava tanto no pesado que minha mão era grossona, assim. Eu brincava, ele pegava uma agulha, enfiava assim, e atravessava de um lado pro outro, assim, falava, mãe, não tá doendo a mãe, nossa, não sei o quê. E não doía, porque tava morta, parece que aquela carne ali tava tão dura, que não tinha sensibilidade nenhuma, sabe? E a nossa consciência passa a ser assim, você faz coisas, machuca as pessoas, machuca você mesmo, machuca e você não sente nada.
Isso é característico do usuário de droga também. O usuário de droga, ele rouba a mãe, rouba o pai, ele pega o dinheiro, ele, sabe? Né? E ela começa de mansinho, uma esposa quando vai trair o esposo, ou o esposo quando vai trair a esposa, não, no começo é aquele negócio, mas depois ela acostuma, não tá nem aí se tá machucando, se não tá machucando, não tá nem aí. Olha que horrível. E a consciência, tanto que ela foi cauterizada, ela virou algo duro. E isso gera doença. Muita doença que a gente tem é por conta dessas situações, sabe? Né? Então, nossa consciência poderá adormecer, mas não morrerá. Cauterizar, temos insensibilidade, né? Eu coloquei aqui daí. É tão precioso, nós não podemos cauterizar tão precioso o olho, eu coloquei aqui. Por que olho? Porque eu vejo que isso, meu irmão, é um olho que Deus nos deu, uma percepção tão amável, tão maravilhosa, da gente entender, né? Da gente ver as coisas da consciência, quando você começa a sintonizar ela, afinar ela, deixar ela mais sensível que as mínimas coisas, você não deixa passar mais, né? E daí você começa a pensar como você tem vacilado. E quando eu falo sintonizar ela, é sintonizar com Deus, com o plumo, com a palavra de Deus, sabe? Que nem eu falei, quando você está no mundo lá, você usa droga, bebe, adultera, faz tudo, não tem problema nenhum. A tua consciência nem acusa, porque ela está fora da estação com o Senhor. Mas quando você vem com o Senhor, começa a sintonizar ela com o Senhor, né? Com o plumo, com a régua, né? Ela começa a perceber coisas que ela não, erros que ela não percebia antigamente. E ela começa a andar certa. E quanto mais pautado estiver, mais sensível ela vai estar com o Senhor. Né? E é maravilhoso. Então, preserve esse poderoso olho. Compra colírio do Senhor, como fala em Apocalipse, pinga o colírio do Senhor, assim, nesse olho para que você possa enxergar melhor. Sabe? Eu estou falando pouco aqui em relação a essas coisas, irmão. Se você pensar isso daí, quando você viver isso daí, depois você vai passar, porque a gente tem que vir assim, com o coração preparado para aprender as coisas do Senhor, praticar as coisas do Senhor e depois ensinar as coisas do Senhor. Eu tenho certeza que quando você for ensinar, você vai melhorar ainda isso que eu estou te ensinando. Você vai falar mais coisas em relação à consciência. O Senhor vai te dar unção para isso. Eu profetizo na tua vida, irmão. Então o pecado, então a consciência, ela é terrível, né? Eu falei sobre Judas, falei aquela situação da minha mãe. Nossa, uma época, quando eu estava usando droga, saiu aquelas televisão de LED, sabe? Aquelas televisão nova, grandona. Foi bem naquela época, não existia, só existia de tubo, saiu aquelas televisão de LED. E eu recaí na droga e fui para a favela do Parolim e a minha família não tinha televisão. Não, nós tínhamos uma televisão de 24 polegadas, aquelas de tubo, que pegava mal ainda, sabe? E lá na favela, sob o uso de droga, eu comprei uma televisão daquela para o traficante. Meu Deus, depois de 15 anos, aquilo tava, a minha consciência ainda martelava, sobre que, pô, você fez isso, fez aquilo e tal. A tua família, teu filho, tua filha, não tinha, nossa, pá, não sei o que. Deus teve que trabalhar muito para me organizar essas coisas na minha consciência, como outras coisas que Deus está trabalhando ainda. E a minha consciência ainda, ela está ainda, sabe? Então eu preciso tratar, trabalhar, organizar, orar, fazer uma cura interior muito forte nesse sentido, para que a luz do Senhor, o sangue do Senhor banhe ali, organize e venha tá limpando tudo aquilo. Volte e meia, o Espírito Santo me traz à memória algumas coisas que precisam ser tratadas, e trazendo a luz eu venho e organizo. E aquela raiz de amargura ali não vai mais impedir a graça de Deus de vir sobre mim e transparecer a outros, porque até então acontece isso. Deus derrama o seu maravilhoso amor sobre mim, sua graça, e eu retenho, eu não consigo passar para os outros, por conta dessas raízes de amargura. Isso está lá em Hebreus 12:15, irmão. Dá uma olhada lá. Né? Então o pecado ele vai estar na carne, e daí tem a carne também que eu falei, né? Que o pecado ele vai se alojar na carne. Como que dá? Então ele vai estar diante de Deus, né? Vai ter um registro diante de Deus, ele vai ter um registro na minha consciência e ele vai se alojar na carne também. Na carne como? Ele vai começar a chefiar a minha carne, ele vai começar a dar ordem. Então já viu aquele um abismo chama outro abismo?
Por isso que Paulo ali no Romanos 7 que a gente leu ali, o pecado ele começa a agir pelos membros, ele começa a ser o chefe na carne. Ele vai comandando a carne. Ele vai querer fazer mais droga, mais sexo, mais coisa errada. E sexo, quando eu falo, lascívia. E sabe, Romanos 7, né, que eu tinha lido já hoje, quer ver? Vamos pegar um pedacinho lá pra gente ver. Como ali o pecado assumiu o comando. Aqui, ó, Romanos 7. Ó, de maneira agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado faz, ele é o chefe, ele começou a comandar o meu corpo, os meus membros, e aos meus membros, a minha mão, eu não quero às vezes roubar, mas o pecado tem tanta força que ele vai lá e pega, né? Se quer ver a força que o pecado tem, comece a resistir a ele. Se você fuma, diga assim, eu não vou fumar hoje, você vai ficar desesperado, você vai ver, nossa, eu não sabia que tinha, sabe? Se você tem um vício de café, de Coca-Cola, ou de ficar nos reels do celular, ou na televisão, na Netflix, no dorama, em alguma coisa, fala, eu vou dar um tempo nisso aqui pra você ver. Aí você vai ver como o pecado tem força, né? Eu vou parar de fazer isso, vou fazer isso para o Senhor. Você vai ver como o pecado tem força. Então o pecado ele começa a chefiar ali. E daí eu, que nem falei ali. Então, mas não habita, de maneira que agora que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado está habitando ali, né? Porque eu sei que em mim, isso na minha carne, ó, na minha carne, o pecado habita, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que revelação! Você sabia que tem um ET habitando em você aí, controlando teus membros? Meu irmão, corre! Irmão do céu, presta atenção, tem uma tênia saginata aí dentro de você aí, pondo vontade em você que você nem sabe de onde. Sabe que era interessante, meu irmão. Puxa, quando eu era usuário de droga, a usuário de droga, dependência química, é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então quer dizer que eu ainda sou usuário de droga. Eu sou dependente químico, mas está controlado. Estou segurando, não posso vacilar, porque se vacilar um pouquinho, ela toma conta de novo. Mas o que acontece? Eu saía do hospital, assim, na esquina, assim, eu já caí de novo. Eu não conseguia, não resistia a nada. Eu tomava álcool de álcool em gel, de tanto que sabe, o negócio tava aquela vontade desesperada. Eu pegava pedra, fumava com bombril, fumava bombril, meu irmão, tá louco? O que é isso? Soda cáustica? Meu Deus, não sei como não derreteu tudo no meu cérebro. Sabe? Coisas horríveis, meu irmão. E as pessoas estão fazendo. Imagine, isso é um exemplo. E imagine uma esposa que tem seu marido, seu filho, ela adultera, ela trai a confiança do marido, dos filhos, e às vezes está na igreja, ela se sujeita a fazer tais coisas e ela fica desesperada, a consciência fica acusando, coisas terríveis podem acontecer, meu irmão, se você não tratar isso que está aqui dentro de você, como Paulo fala aqui. E Paulo fica desesperado quando ele está trazendo essas revelações para nós aqui, ó. Porque ele fala assim, ó, no 7:22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Amadureceu, chegou na maturidade, entrou em quebrantamento, pés do Senhor, e o Senhor vai prover, porque o Senhor vai prover o tratamento para os pecados, o tratamento para o pecado, tá entendendo? E são assuntos distintos, nós vamos ver isso. Vamos finalizando essa parte aqui que já está com 39 minutos do vídeo, né? Então aqui minha carne. Então na carne ele vai chefiar, na consciência ele vai começar a martelar ali para acusar, e na carne ele vai chefiar, né? Então então eu vou dar um spoiler aqui, porque eu não sei quando que eu vou fazer outro vídeo. Então
pros pecados, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então você, mas eu não sei o valor do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu só vou falar aqui, depois eu venho contextualizando com versículos, para que eu possa estar tranquilo em relação aos pecados, né? Então veja que lá no Antigo Testamento, as passagens vão mostrar que quem precisava ver o sangue, né? Por que o sangue? Porque a vida do homem está no sangue. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, se não me engano é Levítico 17, né? Onde é que você está falando lá? Eu não me lembro se é Levítico 17, não é? Aqui, ó. Levíticos 17:11, porque a alma da carne, ou a vida da carne, está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto o sangue que fará expiação pela alma, né? Então é uma boa vida que dá para tocar pela palavra vida. Então a vida está no sangue. Então por isso que Deus faz o símbolo lá no Antigo Testamento e pediu o cordeiro, o sangue, um sangue inocente, troca uma vida pela outra, está substituindo a vida. Né? Então, e lá o sumo sacerdote, ele entrava no santo do santo lugar onde o povo não entrava, o povo ficava lá fora. Então o povo não estava vendo o sangue. Quem precisava ver o sangue era Deus. Ele ia lá fazer aspergir no propiciatório o sangue para que Deus pudesse vir. Deus vendo o sangue, Deus avisava o sumo sacerdote, ele saía lá fora e olhava para o povo lá e, opa, positivo, tá tudo liberado, rapaziada. No bom sentido, né? Não é para ficar pecando. Tá tudo liberado que por esse ano Deus não vai mandar fogo. Né? Tá coberto os pecados. O sangue lá, Deus aceitou o sangue. Deus viu o sangue e aceitou o sangue. Lá na verga da porta, né? Quando eu passar e vir o sangue, na saída da Páscoa lá em Êxodo, leia lá, vai falar assim, quando eu passar e vir o sangue, aquela casa não mataria o primogênito. Né? Quem que precisava ver o sangue? Deus. Então, para a gente saber o valor do sangue, a gente olha para Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente vê, nossa, como é precioso para Deus o sangue. Eu quero falar da minha esposa. Como é precioso para Deus o sangue. Deus dá valor no sangue e Deus aceita o sangue. Então meu pecado está legalizado. Está legalizado o pecado. Porque Deus aceita o sangue. Quanto mais o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os pecados que você tem são perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, não é? Na consciência, o sangue precisa purificar a consciência também, né? Porque se não purificar a consciência, ela vai ficar martelando. Então você vai ter que trazer à tona o pecado para que exponha ao sangue e o sangue faça o trabalho que ele tem na consciência. Aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui um dos versículos, Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Obras mortas, ergon necros. Pecado. Tá entendendo? Daí na consciência, quando a gente percebe isso, a gente fica, opa, o sangue organizou, tá tudo certo. Mas ainda tem na carne, aí no chefe, que vai comandar meus membros para lá e para cá. Aí Deus vai prover o quê? A cruz. Aquele que quer me seguir, me servir, tome a sua cruz e me siga. Então você na cruz, o velho homem na cruz, ele não vai poder pecar mais. Mas depois no outro vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe, bom dia, né? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, curta o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, né? E até mais. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.